O frevo tem uma coisa muito interessante que é o aspecto da instrumentação. Isso porque ele surge através das bandas de música e na banda de música, as bandas, sobretudo bandas formadas por instrumentos de sopro, esses instrumentos podem ser os metais ou as madeiras e também temos a presença dos instrumentos de percussão. É o surdo, é o bombo, é o prato, é a caixa clara. Isso é muito presente nas bandas de música. E o frevo surge nesse ambiente de banda de música. Aí o que acontece é que quando chega a década de 30 aproximadamente, começa a aparecer uma forte influência das big bands americanas. Ainda na década de 20, um pouco antes mesmo, começa a aparecer de uma forma mais forte essa influência das big bands americanas nos arranjos. E isso vai influenciando também para que aqui em Recife comece a aparecer, comece a surgir esses grupos, essas big bands para tocar música, que era música que se dançava nos bailes. E o frevo começa a adotar essa instrumentação das big bands americanas. E, por exemplo, um aspecto harmônico muito interessante é que na banda de música nós temos a tuba, né, falando assim da base da seção rítmica. Na banda de música nós temos a percussão, temos a tuba e temos as trompas, né, são saxhorns, que faz todo o acompanhamento. Nas big bands nós não temos as trompas, mas temos trombones, saxofones, trompetes. Inicialmente tinha o baixo acústico, com o tempo foi passando e o frevo foi adotando a tuba também, né? Em alguns momentos a tuba estava muito presente e também, posteriormente, o baixo elétrico. Mas eu quero chegar no seguinte, que na banda de música nós temos, fazendo um acompanhamento harmônico, digamos assim, a tuba e as trompas, que são saxhorns. Na Big Band nós temos um piano, por exemplo, o piano e o baixo acústico responsável por essa harmonia. Então, durante algum tempo, os arranjos de frevo eles tiveram esse suporte. Quando chegou na década de, digamos assim, a partir dos anos 60, 70, começou a aparecer outros instrumentos e na música popular, digamos assim, foi aí que chegou a guitarra para fazer parte do frevo. Nas orquestras chegou o baixo elétrico também. Isso aí já deu uma outra dimensão, outro tratamento para o arranjo. Isso porque tem muitos arranjos que nós podemos ouvir por aí, sobretudo de Nelson Ferreira, por exemplo, que em alguns momentos não se utilizava piano. Então o cantor ficava, o Nelson Ferreira utilizava em seus arranjos, o suporte era fornecido pelos sopros. Então em muitos momentos os sopros é que fica responsável por fornecer a harmonia. Então ele utilizava, por exemplo, o baixo acústico, utilizava surdo, utilizava caixa. Então esses instrumentos e, claro, os saxofones, trompetes e trombones. Então essa era a instrumentação que era utilizada. E uma outra coisa também é a questão harmônica, a questão da harmonia. Era uma harmonia mais consonante, né, até a década de 50 aproximadamente. Isso aqui no Brasil era muito comum, a partir da Bossa Nova, foi que, digamos assim, apareceu a época moderna da harmonia. Isso porque até a década de 50, o que acontece? A harmonia da música popular era muito voltada para aquela harmonia do século XIX ainda, a música do choro, a música da polca, a música dos dobrados, dos machiches, que era muito ligada ainda à harmonização do século XIX. A partir da década de 50, começa a aparecer, a gente percebe aí claramente na Bossa Nova. Mas tem um negócio muito interessante nisso, é que Nelson Ferreira, por exemplo, ele não era muito aberto à utilização das dissonâncias, significa as sextas, as sétimas, acordes de nona, 11ª e 13ª, que são acordes que utilizam tensões harmônicas. Então, por exemplo, aqueles compositores que participavam das gravações da Rosenblit, que era a gravadora que foi fundada aqui em Recife, na década de 50, os compositores não se utilizavam de música de harmonia dissonante, porque o Nelson era o diretor e ele não concordava muito com isso. Então, durante muito tempo, o frevo permaneceu utilizando uma linguagem harmônica que tinha, digamos assim, as suas raízes no jeito de harmonizar, no jeito de pensar do século XIX. Mas não foi nem por isso que muitos compositores começaram a utilizar
mesmo que não fosse gravado aqui na Rosenblit, mas podia ser gravado em outros lugares. Então nós temos Zé Menezes, que começou a trabalhar com harmonia mais dissonante, temos Guedes Peixoto, temos Clóvis Pereira, temos o Maestro Duda, que começaram a trabalhar com acordes mais dissonantes, e até mesmo influenciado pelo jazz, né, sobretudo, e pela bossa nova. E atualmente, por exemplo, isso teve continuidade. Então você vai escutar a Spock Frevo, já tem umas harmonizações mais sofisticadas. Você tem a Orquestra Quebra-Mar, que eu fundei agora em 2014, que já leva o frevo para outra dimensão, assim, no sentido de que não é mais um frevo tonal, a maioria dos frevos, mas nós abrimos um espaço para o frevo modal. Então o frevo, ele passa a ter outras possibilidades, outros territórios que ultrapassam a questão do tom maior e tom menor, tonalidade maior e tonalidade menor. Ele começa a explorar um território ainda não muito explorado pelo frevo. Então é isso. Essas e outras coisas vocês vão ver no Batuque Boca de Frevo de Climério de Oliveira e Marcos FM.